Olá, turma. Nessa aula eu vou mostrar uma abordagem possível para o modelo de Black-Scholes. Existe mais de uma abordagem. Essa que eu vou fazer, ela usa uma formulação a partir de movimentos brownianos, de processos estocásticos. Ela começa com dois ativos financeiros. Vocês vão ver que de uma forma muito elegante a coisa evolui para uma simplificação e esse segundo ativo vai ter uma relevância menor. E eu estou seguindo o autor J. Michael Steele. Ele faz essa abordagem num dos seus livros, o Stochastic Calculus and Finances. Então, como é que ele formula o modelo de Black-Scholes? Ele diz que tem dois ativos, um que ele chama de ações e outro chama de títulos, né? Stock and bonds. E a variação do preço das ações é dada por uma fórmula que é um browniano, esse browniano clássico aqui, mi st dt e sigma st dbt. Então varia com dois parâmetros constantes aqui. E o dbt, ele imagina que tem uma coisa exponencial, é r bt dt. Então, o diferencial do B é o próprio B e uma constante, onde R vai ter o significado. E ele chama de valor dessa carteira, né? Uma coisa que depende da quantidade de stocks e da quantidade de bonds, por duas funções A e B. Aí ele introduz um argumento muito fino, que ele chama de autofinanciamento. O autofinanciamento significa o seguinte: eu tenho que conseguir duas coisas, olha só. Não vou pôr dinheiro novo nem tirar dinheiro, não tem entrada nem saída de dinheiro. Mas o que eu quero entender é como é que eu vou mudando a quantidade de stocks e bonds para manter o meu sistema em equilíbrio. E a pergunta é, qual é a quantidade de A e B para que não tenha arbitragem, para que ao fim do período chegue no valor que se quer. Isso se reflete que o DV acaba se escrevendo como o próprio A de T ds, com a mesma função A, a mesma função B. Ou seja, em cada instante eu tenho os mesmos coeficientes determinando a variação e o valor do meu aplicativo. Aí você fala, mas será que existe o A e o B? Então, nesta formulação, a grande coisa é ver que existe, que a gente vai conseguir determinar A e B. E depois de uma construção, que eu vou dar os passos para vocês, a gente cai na mesma equação Black-Scholes que está na maioria dos livros, aquela equação não estocástica. Então é uma construção assim muito bonita e que eu vou dar todos os passos para vocês. O que a gente quer buscar? A gente quer então saber se é possível ter esse V de T como uma função do tempo e do preço presente do ativo. Então, ST vai ser o preço presente lá no Black-Scholes e o T vai ser o tempo, como é usual. Bom, nós vimos uma fórmula para o dV/dt nas aulas de cálculo estocásticos, né? Então, nós vamos então escrever de duas maneiras o dV/dt. Uma, que é a fórmula que veio lá do cálculo de Ito, daquele cálculo, e uma fórmula que está mais tranquila aqui, que é a seguinte: se o dV/dt é o A dSt mais o B de beta t, então pela simples colocação que está ali, isso é igual porque a gente tem o ds e o d beta,
Então isso é igual ao A vezes μS T dt mais sigma ST d beta T e mais o BT, que é o D delta beta T, então é BT vezes R beta T dt. E reagrupando isso, fica o seguinte, bem simples, em dt, o que tem dt? Tem o μ ST vezes o A, então A de T μ ST, eu estou vendo o que vai multiplicar dt, e mais B T R beta T, que é isso aqui. E mais esse termo, que é AT sigma ST d beta T, dBT. Onde o BT é esse aqui, o browniano que está aqui. dBT, esse browniano que está aqui, que vem do ds. Então eu vou guardar essa fórmula por um tempo e vamos olhar. Essa vem só das hipóteses que eu estou fazendo nesse modelo, incluindo o autofinanciamento, que está aqui. Agora, essas aqui são as fórmulas que a gente viu na aula de cálculo. Então, o dVt é o FTS em TST, mais a derivada em x, ds, mais meio da mais meio da segunda derivada aqui. Né? E que pode ser escrito dst, dst. Então tem um ft, tem um fx e tem o del2f, delx2. Estou misturando as duas notações aqui, não vou ficar apagando, né? Devia usar uma só, mas agora já fiz. Aqui é del f, delx, aqui eu deveria ter posto f, xx. Tá? Mas se você lembrar que o dst é dado por isso, tanto aqui quanto aqui, aqui vai entrar aquele cálculo maluco do Ito, e isso vai dar sigma 2 st quadrado dt. É aquela tabelinha que eu fiz na aula passada com aquelas 4 multiplicações. Então eu vou ter um monte de coisas em dt, que são, quem está com dt? ft. Aqui, quando eu colocar dst, vai ter um pedaço que tem dt, fx, μst. Esse aqui não tem dt, esse aqui tem a derivada do browniano. Mais esse aqui, que é meio do fxx, vou escrever assim para ganhar espaço, calculado lá naquele ponto, sigma 2 st quadrado. E a parte que tem o browniano, que é sigma st. Vezes o fx. Então, são duas fórmulas para o dV. Agora, eu vou comparar essas duas fórmulas. E a primeira parte, que é fácil de entender, é a parte que tem o dBt, que são os termos menores. Eu tenho que necessariamente ter, igualando, né, essas duas, vem que o AT
sigma ST é igual à derivada da f em x, calculado, sim, né, em TST, sigma ST. Quando a gente olha essa igualdade, tem sigma ST, então, olha que interessante, a função A de t é a derivada parcial da f em relação a x, calculado em t, S de t. Então, eu tenho uma expressão para A. Isso é muito curioso. Com pouquíssimas hipóteses, as hipóteses quais são? Essa formulação para o movimento browniano, que vai dar esse modelo, as fórmulas que nós obtivemos, e a questão do autofinanciamento e imaginar que isso depende de ST e que eu estou procurando a F. Então, eu estou procurando A e B, saber se eu consigo montar esse portfólio. Na verdade, vou procurar a F e eu estou vendo que a A se expressa a partir de F. Então, agora minha busca ficou, vou sair em busca da F. Tá? E a hora que eu achar a F, bom, eu já sei que a A é a derivada parcial da F em relação a x. Então agora eu vou olhar a parte mais elaborada, que é igualar o termo em dt com o termo em dt e ver o que a gente conclui. Tá? Então, vou organizar a lousa para fazer isso. Então, igualando os termos que estavam multiplicando o dt. De um lado eu tinha AT, MI, mais BT, R, delta T. Do outro lado, ft mais a derivada em x, mi, st, mais meio derivada segunda em x, sigma 2, st quadrado. Bom, primeira coisa sutil. Eu acabei de descobrir que o a é a derivada parcial da f em relação a x. Então, como esse a e esse derivada parcial são iguais, e mi, st, eles se cancelam. Agora vem a parte mais saborosa. BTR beta t é o que sobrou aqui. Isolei o B. Mas lembra que eu estou procurando uma F que calculada em TST dá o próprio V. V, que é o AT, ST, BT, beta T. Esse VT que é o valor deste ativo. Quando eu pegar essa expressão do B, aquela expressão do A, e colocar nessa fórmula, olha que coisa genial que acontece. Eu fico com F de T, ST, igual AT vezes S. A é a derivada parcial de F em X. Derivada parcial de F em X em TST vezes ST. Mais... eu vou multiplicar pelo B. O B tem isso. Tem um beta. Cancela esse beta com aquele beta. Opa! Não vai mais ter beta na fórmula. Quer dizer que, na verdade, esta equação, que era uma equação do segundo ativo, do que o Steele chama de bonds, esse beta não vai interferir. Na hora de achar a F, eu não dependo desse beta. Essa equação, que era uma equação um pouco estranha nesse modelo, de fato não some. E o que fica? Bom, beta cancelou, fica 1 sobre R que é o B. O beta cancelou e o B é o que eu estou escrevendo agora. Del F, del X e 1 sobre 2R, del 2F, del X2, com esse termo sigma 2 ST, S quadrado.
Bom, se você agora olhar isso com carinho, se eu posso multiplicar por R, para tirar o R do denominador, mas isso também não é essencial. Mas se eu multiplicar por R, eu fico com a seguinte equação. Del F, deixa eu ver se está certo as derivadas em T e R aqui. Tem uma derivada em T, não é? Que eu deveria, aqui, 1 sobre R, aqui é del F, del T, não é? Isso, que é esse del F, del T aqui. Tá. Então fica numa fórmula que é super clássica, del F, del T, aqueles valores, igual a menos meio sigma 2 x2. Agora eu estou mudando a variável, tá? Ao invés de usar S, estou usando x. Essa é a mesma equação. O que eu fiz? Eu multipliquei por R, peguei esse del F, del T e escrevi aqui. Esse meio de sigma 2, S2 eu escrevi aqui com o del variável da derivada segunda em x2. Passei para o lado de cá e mudei de lado, né? Isso. E, bom, e ainda tem um F, R, F de Tx. E mudei o nome da variável, escrevi aqui t e x. Essa última equação, esquece tudo que eu construí. Muitos textos sobre isso começam dizendo: esta equação é a equação de Black-Scholes. É uma equação diferencial não estocástica. Olha que bonito. Essa análise estocástica que usou em cheio todo aquele cálculo estocástico que eu desenvolvi nas aulas anteriores, ela acaba me levando para essa equação diferencial, que é uma equação diferencial normal, que é a equação diferencial clássica do Black-Scholes. E, bom, e aí a gente monta, né, a equação, agora reinterpretando quem são essas constantes, quem é o sigma, quem é o R, qual é o significado do x, o x vai ser o preço, que aí é aquela formulação clássica do Black-Scholes. Eu não vou resolver essa equação, porque eu vou disponibilizar para vocês um vídeo do outro curso que a gente fez, dentro dessa parceria com o Bahia, em que eu tenho uma aula em que eu faço exatamente isso. Eu começo com essa equação e vou deduzindo todos os passos para chegar na solução. Para ficar uma coisa completa, eu vou colocar o problema de Black-Scholes para vocês né, terem com as condições que são as condições usuais para fazer isso. Tá? Já vou então organizar isso para vocês. Então, eu coloquei aqui a mesma equação diferencial, só que ao invés de F, eu estou chamando de C. X e T, bom, não importa a ordem, mas ao invés de X eu estou chamando de S, que S é o preço, né, do ativo, que depende de T. C é o preço justo, o preço de não arbitragem. E os parâmetros, né, que adquirem significados financeiros, sigma é a volatilidade e esse μ é metade do sigma ao quadrado. R é a taxa de juros, suposta constante. No instante T, a condição de opção de fazer ou não a compra
é olhar qual é o máximo do preço naquele instante, menos o K, que é o preço combinado da venda, ou zero, né? Se o S for menor, não compra. E esse é o preço justo. Se o preço ficar acima ou abaixo, aí entra a condição de arbitragem. E aí há estratégias para se fazer negociações para ter alguma vantagem. Então, no mercado as pessoas acompanham isso, porque enquanto o preço está seguindo esta regra, você não tem possibilidade de arbitragem. A possibilidade de arbitragem aparece quando o preço extrapola. A solução que dá o preço justo em cada tempo, ela é dada por essa fórmula. N é a normal de Gauss. Aquela integral de menos infinito a mais infinito, E elevado a menos sigma menos μ ao quadrado, né? Aquela fórmula normal de Gauss. E tenho dois números, d mais e d menos, que aparecem na solução da equação. E está aqui, né? Esse é o S, é uma das variáveis, né, que é o preço. A normal calculado aqui o valor de opção. Uma exponencial tem a taxa de juros. E esses parâmetros todos, incluindo o μ, que tem a ver com a volatilidade, aparece na fórmula nesse lugar. Então, essa é a solução de Black-Scholes. Então, tem duas coisas aqui para vocês prestarem atenção. Uma é no vídeo que nós vamos disponibilizar do curso que a gente já fez, em que tem toda uma parte técnica de resolver a equação diferencial e chegar nessa fórmula. E a outra parte é como é que é o que eu fiz nessa aula, como que uma abordagem estocástica chega nessa equação, a partir de primeiros princípios, que são aquelas coisas bem iniciais de uma fórmula que tem um movimento browniano e que tem uma questão de autofinanciamento. Tudo isso é muito rico e não pretendo ter esgotado esse assunto agora aqui, mas é um tema muito legal para vocês pensarem. Na solução da equação, a gente passa pela equação de difusão, pela equação do calor. A equação do calor é uma equação de difusão que tem a seguinte cara. E uma pergunta que muita gente me faz é: por que a equação do calor aparece nessas circunstâncias? Deixa eu fazer uma coisa bem simplória, mas que mostra uma coisa muito legal. Imagine um processo que ocorra na reta, uma dimensão, em que você tem uma densidade. Densidade do quê? Não importa. Coisas estão se movimentando da esquerda para a direita. Densidade, você sabe o que é? É a quantidade de coisas que tem por unidade de tempo, de x, por Δx. E que tem um fluxo. Essa coisa está escoando e o fluxo me dá. A densidade me dá massa por ΔT. O fluxo me dá quanto massa passa por unidade de tempo em cada lugar. Eu coloco uma barreira aqui e eu conto o fluxo que está passando. Pode ser qualquer coisa. Pode ser veículos numa estrada, pode ser a evolução de valor de um ativo financeiro. Alguma coisa que você possa pensar assim. Tem uma densidade e um fluxo. Olha aqui que coisa bonitinha. Aí eu coloco um intervalo de tempo, um intervalo aqui na reta, e eu pergunto assim: como é que eu meço a variação de massa aqui dentro? A variação de massa aqui dentro eu posso medir de duas formas. Eu posso medir assim: é o fluxo em B menos o fluxo em A. Quanto passou para lá do B, quanto passou de lá. Passou um monte aqui,
saiu. Passou um monte aqui e entrou. Então isso aqui me dá o quanto está diminuindo a massa aí. Se eu quiser quanto que está aumentando a massa, porque o B é o que está saindo. Então é menos isso. Agora, φ de B menos φ de A é a integral de A até B de del φ del x dx. Normal. Outra maneira de fazer essa mesma conta, usando a densidade. A integral de A até B da densidade dá a quantidade de massa que tem aqui dentro disso que nós estamos medindo. Se eu derivar no tempo, isso dá quanto que variou de massa aqui. Mas quanto que variou de massa aqui, então é a integral de A até B de del U del T. Essas funções têm que ser de duas variáveis, né? Eu não disse isso, mas tem que ser U tem que ser de x e t, e φ tem que ser de x em t. Porque ambas as coisas estão sendo medidas numa posição e num tempo. Então aqui é o del U del T, é tudo nas duas variáveis, né? Mas a integral aqui é dx. Comparando essas duas, as duas medem a mesma coisa, a variação desta entidade aqui dentro. Então eu concluo que menos del φ del x é igual a del U del T. Tem uma relação entre o fluxo e a densidade. Outro pressuposto, veja, eu não estou detalhando, não estou sendo preciso, é alguma coisa que está escoando aqui. Se a densidade diminui, talvez o fluxo fique maior. O fluxo tende a ir em busca de onde a coisa está mais rarefeita. Isso é uma ideia genérica, mecânica. Então, não é nenhum grande absurdo supor que o fluxo é proporcional aonde a densidade é menor, ou seja, ele é menos K vezes del U del x. Onde tiver uma densidade pequena, o fluxo, bom, eu posso pôr só K aqui, o sinal, se o del U del x, talvez fosse melhor pôr o sinal do menos, se o del U del x é negativo, quer dizer, está diminuindo a densidade, está ficando rarefeito, então o fluxo vai aumentar naquela direção. Então o fluxo, se isso aqui é negativo, então vamos pôr menos K del U del x, para dizer que o fluxo aumenta se a densidade fica negativa, se a variação da densidade fica negativa, se a densidade diminui. E se eu agora botar esse fluxo aqui e derivar de novo, menos com menos cancela, e eu obtenho a equação de difusão, K del 2U del x2 igual del U del T2, del U del T. Claro que eu fiz isso abanando as mãos, mas é um princípio, isso chama-se equação de conservação, e isso chama-se equação de estruturação. As equações de grau diferenciais de ordem 2, tipo equação de difusão, elas são o acoplamento de duas equações parciais de ordem 1. Isso é muito bonitinho, meio filosófico, né? Eu fiz uma coisa bem vaga, porque eu não quis pegar nenhum exemplo em particular. Mas vale a pena pensar nesse nosso problema, por que o modelo de Black-Scholes acaba, por mudança de variável, caindo nessa equação. Então, de alguma forma, a menos de nomes das variáveis, aquilo explica o fenômeno que nós estamos olhando da precificação e de olhar essa questão da arbitragem. Legal?